Olá pessoal, sou o Daniel Modesto, fotógrafo da polícia, e hoje eu vou te mostrar como classificar as câmeras, tá? Tem dois tipos fundamentais, eu vou te mostrar agora. Mas antes, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve aqui porque tem bastante conteúdo para fotografia, para concursos, e também já deixa o seu like aqui nesse vídeo porque é um assunto bastante interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. A primeira coisa é que a gente vai aprender a classificar as câmeras pelo tipo do visor. Então vamos à primeira câmera, câmera de visor telemétrico, tá? Sabe aquela câmera que você olha por um buraquinho para você saber o que você vai fotografar? Aquele buraquinho chama telêmetro, né? Ou rangefinder, né? São câmeras rangefinder. O que acontece nesse tipo de câmera? A câmera, você olha por um lugar e a câmera enxerga por outro lugar, né? Tem duas coisas ali, tem a lente que vai mandar a luz para o seu sensor digital, né? Ou para o seu filme fotográfico, se for uma câmera mais antiga, e tem um buraquinho que você olha para ter uma referência, né? Isso daí acontecia muito antigamente, tem até algumas câmeras que ainda tem, né? Esse visor telemétrico, mas o que a gente tem que saber disso? Tem um nomezinho chato que chama erro de paralaxe. O que seria o erro de paralaxe? É quando a imagem que a câmera enxerga é diferente da imagem que o fotógrafo enxerga. Então, você tem um lugar por onde a luz entra, que é a objetiva, e a objetiva projeta a luz lá no seu sensor digital ou no seu filme fotográfico. Essa daí é uma entrada de luz, e a outra entrada de luz é por aquele visorzinho que você olha. Então tem um erro aí, tem um erro de ângulo. Sabe, muito antigamente, nem é do meu tempo assim, mas muito antigamente, as pessoas iam fotografar, sei lá, festinha de aniversário, e aí olhava lá, centralizava bonitinho o bolo, centralizava as pessoas, tal. Na hora de bater a foto, aliás, na hora de revelar a foto, quando você revelava a foto e ia ver o resultado daquela festinha, você via que ficou cortada a metade das fotos, né? Metade das pessoas saíram cortadas. Por quê? Porque você via uma coisa que a câmera via diferente. Então você via ali, enquadrava bonitinho no seu telêmetro, naquele visor direto, você enquadrava bonitinho, mas na hora de revelar a câmera tinha capturado outra coisa, então tinha esse erro de paralaxe. O nome disso é erro de paralaxe. Então saía cortado, né? Você ia revelar aquela foto e aí você via que metade das pessoas saíam cortadas e tal, e tudo bem. E aí às vezes você queria, por exemplo, dar um zoom em alguma coisa, só que o telêmetro, né? O visor direto não dava o zoom, mas você queria trocar a lente ali. Então pensou-se nas câmeras que você consegue trocar a objetiva dela e também trocar o seu visor, né? A objetiva do fotógrafo. Então veio aí as câmeras TLR, né? Câmera Twin Lens Reflex, né? Twin Lens Reflex. Esse tipo de câmera significa câmera de objetivas gêmeas, né? Ou câmera de duas objetivas, ou binocular reflex, né? Recebe todos esses nomes. Você tem que trabalhar com duas objetivas. Então, uma objetiva que manda a luz para a câmera, a objetiva que manda a luz para o fotógrafo. Mas como tem ainda um erro de ângulo de visão, essas câmeras também têm o tal do erro de paralaxe, né? Ou somente paralaxe. Por quê? Porque são dois ângulos diferentes ali, né? Aí, pensando nisso, falou assim, tô gastando dinheiro, tô tendo que comprar duas objetivas iguais. Pensando nisso, inventaram as câmeras Single Lens Reflex, né, o SLR. O que seria isso? É câmera monocular reflex, ou somente uma objetiva. E por que reflex? Eu já vou chegar lá, né? Deixa eu só explicar aqui. Isso tudo que eu estou falando aqui, né, não tem a ver com a ordem cronológica, só para você entender esse contexto das câmeras e não esquecer nunca mais, tá bom? Combinado? Beleza. Então vamos voltar lá a SLR, né, o Single Lens Reflex. Esse tipo de câmera, ele tem um espelhinho lá dentro dela, um espelhinho a 45 graus. Como é que funciona isso? A luz entra pela objetiva e manda, né, bate nesse espelhinho a 45 graus, manda para o pentaprisma, que fica lá em cima, que tem a função de inverter a imagem verticalmente e horizontalmente para você enxergar a imagem bonitinha lá
Por quê? Entrou invertida na câmera, bateu no espelho, inverteu de novo, aí bate no outro espelhinho, inverte e tal, mas o pentaprisma serve para desinverter essas imagens. Esse espelhinho a 45 graus bate a luz lá e manda para cima para o visor, que gira a luz lá no pentaprisma e manda para o visor do fotógrafo, tá? No momento da fotografia, esse espelhinho a 45 graus, ele levanta e aí a luz consegue atingir o meu plano focal, onde está o meu filme fotográfico ou o meu sensor digital, tá? Mas, lembrando, né, tem uma parte em cima, que é aquela casinha que tem em cima das câmeras SLR e chama pentaprisma, porque tem a função de desinverter as imagens e a imagem que está sendo enviada ali pela minha objetiva, e quando bate ali no pentaprisma ele inverte para que a visão do fotógrafo seja fiel, para que ele gire a câmera para o mesmo lado que ele pretende girar, para que ele veja exatamente a cena real, tá? Sem inversão de lados. É para isso que serve o pentaprisma e o espelho que levanta. Então o espelho levanta e aí a luz bate lá no meu plano focal, que é onde está o meu filme fotográfico ou meu sensor digital. Essa é a SLR. Agora, se essa câmera for digital, for uma DSLR, e por isso eu tenho Dzinho na frente, porque é uma digital. Digital Single Lens Reflex, tá? Então essa seria a câmera DSLR. Tem um outro tipo de câmera que é a mirrorless, que segue as mesmas funções da SLR, mas esse tipo de câmera não tem o espelhinho, por isso chama mirrorless, né? Sem espelho, ou menos espelho, sem espelho nenhum. Então, como não tem esse espelhinho, não existe o espelho, a luz que passa pela objetiva vai direto para o meu plano focal, vai direto para o meu sensor digital. Por que que isso acontece? É um benefício que veio das câmeras compactas digitais para que não tenha esse mecanismo de espelho, que deixa a câmera, não é que deixa mais caro, né? Que deixa a câmera com menos objetos para dar problema, né? Tá simplificando a vida do fotógrafo. Então essa seria a câmera mirrorless, que não tem espelho. Eu posso classificar as câmeras de um outro jeito, sem ser pelo tipo de visor, que é pelo formato da câmera, né? O que seria o formato da câmera? Nada mais é do que o tamanho do meu sensor digital ou do meu filme fotográfico. Então vamos começar pelas câmeras de pequeno formato, né? Tem a câmera que tem o formato 135, né? Ou o formato 35mm, que é o apelidinho dessa câmera 35mm. Por que que essa câmera é pequeno formato? Primeiro, foi um formato muito difundido pela Kodak, lá por George Eastman, porque era um formato que deveria ser barato, e era realmente um formato barato. Por quê? Foi um formato muito difundido, o formato 135. Todo mundo tinha, né, o filme 35, uma câmera 35mm em casa, e conseguia revelar isso de uma maneira muito fácil, né? Levava para revelação muito fácil. Então esse era o pequeno formato, que é o formato 36mm por 24mm. As câmeras digitais também podem ter esse formato. São câmeras mais caras, porque são câmeras tamanho full frame, né? Sensor full frame, que seria o quadro cheio do pequeno formato. Mas também tem outros formatos menores, que são os formatos subminiatura ou formato 110, que são os sensores menores do que os sensores de 35mm. Mas também tem os sensores maiores que o 35mm, que aí são chamados de médio formato, que são maiores do que o quadro fotograma 36 por 24, e tem até as câmeras de grande formato, que são formatos grandes, bem grandes mesmo, que aí são câmeras que são utilizadas em coisas muito profissionais, muito específicas, câmeras para fazer grandes ampliações, que não é o caso, tá? Os fotógrafos usam bastante as câmeras de sensor full frame. Então o fotógrafo profissional gosta de usar o full frame, que é o quadro cheio, que já tem uma riqueza de detalhes enorme, muito grande, e que são as mais difundidas no mercado. Gostou desse assunto? Gostou desse tema? Então dá o seu like aqui, e se você ainda não me segue, começa a me seguir e clica também no sininho para ativar as notificações e receber tudo aqui. Espero que você tenha gostado. Eu sou Daniel Modesto, fotógrafo da polícia. Conte sempre comigo.